Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às manchetes. Cabo Verde discorda da apelo da União Africana para abandono coletivo do TPI. Habitação social e segurança são prioridades na Boa Vista. Francisco Carvalho é o candidato à presidência da Comissão Política de Santiago Sul. Israel, expropriação violenta de colonato israelita na Cisjordânia. Ucrânia, dezenas de civis escapam ao reacender dos confrontos no leste do país. Síria, Rússia defende reintegração de Damasco na Liga Árabe. Desenvolvimento a partir de agora. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal 10 desta semana. O presidente de Cabo Verde disse hoje que o país discorda do apelo da União Africana de abandono coletivo do Tribunal Penal Internacional, entendendo que a melhor forma de contrariar as críticas e divergências é sugerir melhorias. Não estamos de acordo com a decisão de um apelo ao abandono coletivo dos países africanos do Tribunal Penal Internacional. Somos um Estado de direito democrático e pugnamos pela justiça internacional, mormente pela justiça penal, disse Jorge Carlos Fonseca no âmbito da Cimeira da União Africana que terminou terça-feira em Addis Abeba. Durante a 28ª Cimeira, a União Africana apelou aos Estados-membros numa decisão não vinculativa à saída do Tribunal Penal Internacional em descontentamento com o TPI, frequentemente acusado de perseguir cidadãos africanos. Em outubro do ano passado, a África do Sul, Gâmbia e Burundi anunciaram o abandono do TPI, enquanto a Namíbia e o Quênia também levantaram essa possibilidade. Alguns governos africanos dizem que o TPI tem um preconceito pós-colonial contra os líderes da região. O responsável disse temer que este sinal perturbador abra o caminho a uma série de retiradas de Estados africanos do Estatuto de Roma, fragilizando assim o único Tribunal Penal Internacional permanente encarregado de julgar o genocídio, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade. O TPI foi constituído em 2002 para julgar as piores atrocidades que não podem ser tratadas pelos tribunais nacionais, mas tem enfrentado a falta de cooperação dos governos. Os Estados Unidos da América assinaram o Tratado de Função do Tribunal, mas nunca o ratificaram. Os chefes de Estado de toda a África aprovaram ontem a declaração de Addis sobre a imunização, também conhecida como Declaração Ministerial sobre o Acesso Universal à Imunização. A habitação social e a segurança dos turistas são dois dos principais problemas elencados pelo Ministro da Economia e Emprego no encerramento da mesa redonda sobre a logística e as infraestruturas para o turismo na Boa Vista, que decorreu durante os dias 30 e 31 de janeiro na ilha, em que estiveram envolvidos os principais atores e parceiros do setor. Para o titular da pasta do turismo, há aspectos a considerar de imediato para tentar resolver o problema, por exemplo, da habitação e que passa em parte pela afetação dos apartamentos da classe A do complexo Casa para Todos, as pessoas que habitam a zona sul do bairro da Boa Esperança, como já foi anunciado pelo governo, mas esta é apenas parte da solução. Relativamente ao problema da segurança levantado no decorrer dos trabalhos, o ministro anotou que no orçamento do Estado para 2017 foi afetado cerca de 350 mil contos para reforçar os meios humanos e técnicos da Polícia Nacional, porque o governo está a apostar num turismo seguro e saudável. Segundo José Gonçalves, esta mesa redonda foi uma excelente oportunidade para inverter o atual cenário que se vive hoje na Boa Vista e que é preciso pôr cobro. A próxima mesa redonda está marcada para os dias 24 e 25 de fevereiro em Santo Antão, tendo o turismo de montanha, de natureza e o ecoturismo como pano de fundo. Francisco Carvalho é o candidato à presidência da Comissão Política Regional de Santiago Sul e a sua equipa. Para ele, a região que acolhe a praia capital de Cabo Verde, São Domingos e Ribeira Grande de Santiago merece uma representação séria e credível. Colocar o Sul no centro é o lema que Francisco Carvalho tem para sua candidatura. Para ele, a região política de Santiago Sul e o PAICV tem uma forte dinâmica. Englobando 3 câmaras municipais, entre as quais
a que acolhe a cidade capital Praia e a única cidade cabo-verdiana que é património da humanidade, a Cidade Velha. Quase um terço da população de Cabo Verde vive na região de Santiago Sul, sendo 26,9% na Praia, 2,8% em São Domingos e 1,6% em Ribeira Grande de Santiago. Avançou ainda que a forte densidade populacional e o nível da urbanização da cidade da Praia propiciam o surgimento de questões específicas, cuja resolução coloca novas exigências em termos de capacidade de auscultação de moradores, pessoas, munícipes e suas reivindicações, tendo em vista a construção de parcerias, sinergias e complementaridades só possíveis mediante uma manifesta capacidade de diálogo e federação de vontades. Francisco Carvalho diz que assumir o papel de dar a voz à região em causa constitui uma oportunidade e um desafio. No sentido de promover a renovação da forma de fazer política estribada no trabalho sério, abnegado e permanente ao longo do mandato, sem nunca contar com o aproveitamento de consciência e pobreza alheias para a obtenção de vantagens políticas neste tempo de grande populismo. Este candidato está convicto de que a organização do partido e a coordenação entre as bancadas do PAICV na Praia, São Domingos e na Ribeira Grande de Santiago sejam ações fundamentais para garantir ganhos no futuro. O PAICV vai a votos no próximo dia 12 de fevereiro para eleger o novo presidente da Comissão Política Regional de Santiago Sul e sua equipa. A nova curadora da Biblioteca Nacional tomou posse esta quarta-feira. No ato, Fátima Fernandes prometeu envidar todos os esforços para um maior aproveitamento da missão da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, que é a conservação do património literário. A escolha da nova curadora tem como objetivo fazer com que a Biblioteca Nacional seja uma instituição que tenha raízes nos municípios através de políticas municipais. Além disso, na ótica do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Fátima Fernandes, tem todas as características para levar a Livraria Nacional a novos caminhos. Conheci pelo seu percurso, estudei minuciosamente o currículo e percebo que tem todas as características não só para dar certo, mas para levar provavelmente a biblioteca por caminhos que nem eu ainda consigo ver. Mas eu acredito que é uma profissional que tem a ambição certa para surpreender o Ministério da Cultura. Tendo em conta o encargo da Biblioteca Nacional de arquivar, divulgar o domínio do conhecimento do património literário nacional, há um novo sentido de desafio e responsabilidade da nova equipa. Apesar de vivermos num mundo onde a circulação da informação é bastante fluida e acessível, assiste-se a um déficit de conhecimento geral relativamente ao nosso património, à nossa história, à nossa literatura e à nossa cultura, que decorre, a nosso ver, em grande parte de lacunas e de insucessos permanentes do nosso sistema educativo. Para aprimorar a missão da Biblioteca Nacional, a nova curadora solicita algumas condições que, do seu ponto de vista, são fundamentais para alcançarem os seus objetivos. Se nos forem disponibilizados recursos humanos, técnicos, tecnológicos e financeiros, viabilizando um orçamento para assegurar iniciativas imprescindíveis à divulgação do património literário, se os municípios aderirem a iniciativas de mobilizar os munícipes em defesa de que um livro sem a atuação do leitor não faz sentido, buscaremos parcerias com instituições defensoras da cultura e do património para criar projetos transversais de motivação para a leitura e de bons hábitos de estudo e de ler. A Biblioteca Nacional, que foi criada em 1999, tem como principal missão arquivar, conservar e difundir o património documental cabo-verdiano.
Quebra-Cabana, em parceria com a Aliança Security, realizou desde 30 até hoje, 1º de fevereiro, uma formação intitulada Prevenção e Segurança no Trabalho, com o objetivo de capacitar os seus colaboradores sobre esta temática. Desde segunda-feira 30, os colaboradores do estabelecimento de Quebra-Cabana estiveram na formação de prevenção e segurança no trabalho. Hoje foi o ato de encerramento em que foram entregues certificados de participação. A gestora do Quebra-Canela fala um pouco mais sobre o assunto. Salir com o pessoal colaboradores, com parceria com a Aliança Security, de forma a capacitar o pessoal, né, a preparar nossos colaboradores, a saber atuar e prever situações de riscos dentro de nosso estabelecimento e não só. Como cidadãos também, goste, após 10 dias, pelo menos com noções básicas, técnicas básicas, para poder atuar em caso de perigo. Esta formação é resultado de uma parceria entre Aliança Security e Quebra-Cabana, visando responder uma necessidade do mercado em matéria de educação para a segurança. José Rebelo esteve à frente da formação. Essa formação basicamente é aquilo que nós entendemos dentro daquilo que é a nossa perspectiva de educação para a segurança, sobretudo a entidades e instituições que normalmente é aberto ao público e tem alta frequência de públicos ali dentro, conhecimentos que te permitem, primeiro, ter uma noção de o que é segurança, identifica áreas de segurança, sabe qual que é a vantagem de estar seguro e previne situações, né, que te representa ameaças ou risco dentro do trabalho. Tatiana da Luz é uma das participantes desta formação que diz ter aprendido muito. Eu aprendi muita coisa, principalmente porque essa formação ela incentiva-nos primeiro, porque é uma motivação interna dentro da empresa. Entre Quebra-Cabana e Aliança Security. Os participantes evidenciaram estar melhor preparados para preventivamente melhor contribuir para um ambiente mais seguro nas suas atividades e propiciar maior comodidade aos clientes. Seguimos agora com a rubrica Opiniões Fortes. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores do programa Opiniões Fortes, mais uma vez, sejam bem-vindos. Como sempre, nós estamos aqui todas as quartas-feiras para partilharmos e refletirmos sobre os acontecimentos que ditaram a semana finda e que também estaremos perspectivando as próximas semanas. Relativamente a esta última semana, destacamos aqui as eleições diretas no PAICV, como já era o nosso conhecimento. Tratou-se de uma eleição com apenas uma única candidata. Tudo indica que realmente os militantes que foram às urnas sufragaram a candidata única, a doutora Janira Almada, que veio assim legitimado o seu poder, apesar dos resultados eleitorais não terem sido favoráveis nas últimas eleições. Pelos vistos, os militantes continuam a acreditar que é com Janira Almada que o PAICV deverá se reerguer, deverá preparar-se para os próximos embates. Seria interessante se houvesse candidaturas múltiplas, tendo em conta as vozes críticas que surgiram, sobretudo pós derrota ao nível das eleições autárquicas, mas infelizmente não tivemos alternativa. Portanto, isso quer dizer que os militantes estão efetivamente com a doutora Janira Almada e vamos ver quais são as mudanças que o Congresso de finais de outubro nos trará. Por outro lado, na próxima semana nós vamos ter a convenção do Movimento para a Democracia. No fim desta semana, melhor dizendo. As eleições diretas aconteceram no MPD um pouco mais cedo, aconteceu no PCV agora neste último fim de semana. As eleições diretas apenas nos indicam quem será o líder. As verdadeiras transformações acontecem mesmo nos congressos e nas convenções. Nos congressos do PCV e nas convenções do MPD.
Cada partido tem a sua terminologia, mas na prática é exatamente a mesma coisa. A convenção do MPD será interessante em muitos sentidos e destaco aqui um aspecto que é muito importante. O Dr. Ulisses Correia Silva sempre defendeu uma rigorosa separação entre a máquina partidária e a máquina administrativa do Estado. Na oposição, ele sempre defendeu isso. Portanto, ele considera que quem é dirigente do partido não deve ser dirigente na administração pública. Cargos, por exemplo, como delegados dos Ministérios da Educação, da Saúde, da Agricultura, diretores gerais, essas funções devem ser ocupadas por indivíduos que não ocupam cargos diretivos nos partidos. É uma opção. Vamos ver se na próxima convenção, efetivamente, Ulisses Correia Silva vai expurgar, vai tirar das listas para o Conselho Nacional e para a Direção Nacional do Partido os indivíduos que efetivamente estiverem a exercer cargos desta natureza. Se o fizer, ele estará sendo coerente com aquilo que ele sempre defendeu. Se não fizer, não estará sendo, naturalmente. Se me perguntarem a minha opinião, na minha opinião, eu não concordo de todo com esta opção. Eu considero que um indivíduo, para exercer cargos de direção da administração pública, não deve ver os seus direitos constitucionais serem postos em causa. Eu posso ser delegado e dirigente nacional, e ser dirigente administrativo, e ser ao mesmo tempo dirigente de um partido. Da mesma forma que eu posso ser dirigente religioso e ser dirigente de um partido. Posso ser dirigente associativo e dirigente de um partido. Contudo, cabe a mim ser suficientemente coerente, suficientemente maduro para saber separar as águas, ou seja, não misturar estas várias funções. Um indivíduo suficientemente maduro, uma sociedade suficientemente madura, podem ajudar que essas coisas aconteçam sem haver conflitos. Ainda para concluir essa questão, eu diria que é uma questão de cidadania, não é? Um cidadão tem direito e tem liberdade de escolha. E esta liberdade de escolha não pode ser condicionada. Parece-me que o país, a democracia, estão num processo de consolidação. A sociedade civil sabe com certeza, diferenciar e penalizar nas suas opções os indivíduos, os partidos que não respeitam procedimentos básicos. Mas isto serve também de elo à próxima questão que eu queria trazer aqui para a discussão, que é, de certa forma, o pronunciamento público do Sr. Embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos, em Washington, relativamente ao último acordo assinado entre o governo de Cabo Verde e os Estados Unidos relativamente à questão das deportações. Ora, se a questão dos indivíduos que foram dirigentes dos partidos não podem ser ao mesmo tempo dirigentes administrativos, este acontecimento relativamente à assinatura de um acordo entre o governo de Cabo Verde e o governo dos Estados Unidos, a forma como foi pronunciada e anunciada pelo embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos, deixa-nos uma questão óbvia em cima da mesa, que é o seguinte: realmente é um risco, é um grande risco a nomeação de embaixadores políticos, porque a forma como essa questão foi trazida para a praça pública pelo senhor embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos dá a entender que houve desleixo e houve negligência por parte do governo anterior e que Cabo Verde estava num processo de incumprimento. Ora, para quem acompanhou o pronunciamento do então ministro dos Negócios Estrangeiros do último governo do PICV,
ele veio esclarecer que este processo estava num ritmo de andamento normal e que, portanto, a assinatura desse acordo se tratou de um processo normal que vinha sendo negociado e que os vários governos foram dando as suas contribuições e que, portanto, nada de normal estava acontecendo. Portanto, há aqui claramente um aspecto a notar nessa questão, que é os efeitos colaterais das escolhas dos embaixadores. Eu tenho, por mim, é minha convicção, que se tivéssemos perante um embaixador de carreira, essa questão teria sido tratada com muito mais cautela, não teria sido uma questão tratada na praça pública, nos meios de comunicação social, mas sim naquilo que é a relação normal entre os Estados, entre os governos, sem grandes alaridos e sem a busca de protagonismos estéreis, como foi este caso. Bom, concluímos assim mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Contem conosco todas as quartas-feiras aqui na TIVER para debatermos as grandes questões da nação. Uma boa semana a todos. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Vamos conhecer as principais manchetes de África. Etiópia e a União Africana apela aos envolvidos na situação na Líbia para reconsiderarem a composição do Conselho Presidencial e formar governo inclusivo. A Alemanha, um tunisino pedir asilo e que fora preso sob suspeita de planear ataque, é também procurado pelo envolvimento no ataque ao Museu de Bardo, na Tunísia, em 2015. Angola está com falta de dinheiro. O programa de limpeza de minas terrestres. Mauritânia, milhares de pessoas reunidas em Nouakchott exigem a execução de um blogger que descrevem como infiel. Congo Democrático, repatriados burundineses presos pelo exército congolês na província do Kivu do Sul, no leste do Congo Democrático.